Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei-lhes o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Uma saudação amiga para toda a família Canção Nova, para todos aqueles que nos acompanham semanalmente e que querem também fazer este percurso de conhecer a beleza da nossa fé, as verdades fundamentais e a forma, não só conhecer por conhecer, isso seria pouco, mas sobretudo a forma de vivermos hoje. Particularmente, agora estamos a falar dos sacramentos, viver os sacramentos, mas se fosse outro tema também viver, porque a mensagem de Deus não é para ser sabida, para se porventura decorar, ainda que decorar não é tão banal como possa pensar, é guardar no coração, mas de facto a palavra de Deus tem que ser guardada no coração para se viver, logicamente. E portanto toda a doutrina, todas as verdades de fé têm que ser conhecidas, têm que ser valorizadas para depois se poderem pôr em prática, logicamente. Então estamos ainda a comentar a missa passo a passo, não é? Sempre de forma muito breve, porque não pretendo dizer tudo aqui, nem dar lições, apenas ir explicando aos pouquinhos aquilo que se passa em cada celebração, para que quer nós padres que presidimos, quer o povo fiel que participa, e repito, não se deve dizer assistir à missa, mas participar, e participa-se mesmo sem exercer algum ministério, porque às vezes há uma ideia na mente de algumas pessoas que é na questão de, imaginemos uma missa com crianças, uma festa de catequese. A ideia que se passa é que se a criança não participar lendo ou levando um símbolo ao altar, a criança fica triste, fica magoada, não se sente bem, depois já não vem mais. Não estamos a educar fazendo isso. Porquê? Porque a participação na missa não passa por aí. Até porque, se temos uma assembleia muito grande, nem todos vão levar naturalmente objetos, símbolos ao altar, nem vão ler, nem vão... Então nós temos que educar que a participação na Eucaristia é estar presente. É dialogar com o sacerdote nas orações, é acolher a palavra de Deus e, quando é necessário, algum possa exercer um ministério, um serviço diferente, proclamando um texto, servindo ao altar como acólito, mas entender a participação não como fazer coisas, não é? Até porque depois o efeito disso também está visto, não é? Nos dias em que não se participa, digamos, não se tem, entre aspas, algo a fazer na missa, já não se vai à missa, não é? Assim como se correm os riscos, por exemplo, em muitas comunidades de haver a chamada missa de piedade dos escoteiros, não é? Parece que só naquele domingo que se vai à missa, fora disso não se vai mais à missa, não é? A missa da catequese é uma vez por mês, só se vai à missa naquele domingo, depois passam-se os 3 meses das férias de verão e não se vai à missa porque não há missa com a catequese. Portanto, estes cuidados têm que ser tidos muito em conta e é preciso valorizar a missa, não porque vou lá fazer, não é, alguma coisa, mas porque tenho de participar, estar presente, estar sobretudo para acolher Jesus na minha vida, a sua palavra, as suas indicações para que eu possa agir melhor. Então, daí a importância fundamental da proclamação da palavra de Deus.
Em questões muito práticas, se me permitem, podemos valorizar as leituras com um leitor de cada vez, até mesmo à semana, não é? Claro que às vezes, por questões pastorais ou falta de pessoas, não é? Melhor dizendo, quem proclama a primeira leitura proclama também o Salmo. Isto à semana. Se possível, o ideal não é isso, era que uma pessoa proclamasse a primeira leitura e outra proclamasse o Salmo. Porquê? São dois textos diferentes. A primeira leitura é Deus a falar connosco. Mas o Salmo é a nossa resposta de Assembleia a responder a Deus. Ainda que não se deva dizer na missa Salmo responsorial, mas na verdade quando se proclama o Salmo, e repito-se, ao domingo deve ser cantado, mas à semana pode não ser cantado, se for possível, muito bem, se não for possível, claro que não é fundamental, mas que seja proclamado por outra pessoa. Para quê? Para dar esse sentido de resposta. Deus falou-nos e agora nós é que vamos responder. Senão, se é a nova pessoa a proclamar tudo e quase de rajada, corremos o risco de não distinguir este diálogo. Não é? Até porque o livro dos Salmos, como sabemos, é o livro mais antigo da Bíblia, que muito antes de ser escrito passava oralmente, porque é o livro das orações do povo de Deus. Não é? O povo de Israel rezava. E rezavam os salmos com muita frequência. O próprio Jesus, como sabemos, rezava muitas vezes os salmos, inclusive na Quinta-feira Santa, depois da ceia, vão para o jardim rezar os salmos. Portanto, esta oração é a mais antiga da Bíblia, não é? O livro mais antigo da Bíblia. Então é importante percebermos que hoje nós podemos responder a Deus, sobretudo porque a liturgia está bem estruturada, não é? E o salmo que nós encontramos é sempre resposta àquela leitura. Portanto, então Deus que fala, não é? E nós, Assembleia, respondemos com palavra inspirada por Deus. Nós também não podemos ter a veleidade de pensar que sabemos responder por nós mesmos, sozinhos. Não, Deus é que nos inspira. Aquelas orações eram rezadas pelo povo de Deus, mas inspiradas por Deus, não é? Então é importante que isto aconteça também na nossa celebração da Eucaristia. Deus fala-nos. E o próprio Deus inspira-nos para respondermos a essa palavra, e esta resposta não é mero diálogo, é também compromisso. Quando se diz, eu e a minha casa decidimos seguir o Senhor, pois é evidente que depois quem ouve esta palavra tem de responder desta forma, eu também quero seguir o Senhor. Não são apenas aqueles que propõem, ou seja, a nossa resposta a Deus tem que ser também comprometida, leva um compromisso de vida, naturalmente. Então, sempre que possível, haver dois leitores seria importante. Primeira leitura e salmo. No caso das missas dominicais ou festivas, 3 leitores, no mínimo, primeira leitura, o salmo será cantado por um salmista, segunda leitura, outro leitor, e depois a oração universal, a oração dos fiéis. Pode ser um leitor, podem ser 2 leitores, pode ser um para cada prece, enfim, isso depois fica muito ao cuidado pastoral e litúrgico, sobretudo de cada comunidade, mas o importante é que não haja muita dispersão e que se concentre nos textos, sabendo que na oração dos fiéis, porque é a oração humana, foi feita por alguém, nós podemos fazer uma oração, uma prece, não é? Então seria importante também, em circunstâncias especiais, na nossa comunidade paroquial ou religiosa, colocarmos mais uma prece por uma intenção particular, por uma pessoa que hoje completa um aniversário, por uma pessoa que porventura da nossa comunidade está a ser submetida a uma cirurgia ou vai ser submetida. Portanto, nós podemos, de facto, perceber exatamente que não estamos a rezar apenas por nós, e daí chamar-se oração universal, pela paz do mundo, pelo bom tempo, pelas boas colheitas, enfim, podemos fazer daí várias preces, mas o importante é sentir que nesta celebração em que estamos a participar, o mundo todo está connosco. Nós não estamos ali isolados. Até pode ser uma aldeiazinha muito isolada, porque temos muitas aldeias, mesmo em Portugal, mas não só isoladas, mas quando se celebra a Eucaristia aí, está o mundo todo presente, não é? Está o céu e a terra, como já vimos uma vez num dos programas, mas também está presente o mundo, porque eu torno presente através da minha oração, da minha preocupação. Então isso é importante, esta dedicação da própria
digamos, a oração universal. Posto isto, entramos na liturgia eucarística. Até aqui, pois se o Presidente da Salvação tem espaço litúrgico suficiente, esteve na cadeira e no ambão, agora vai para o altar. É o lugar deste momento da Eucaristia. E aqueles que servem o altar vão trazendo o pão e o vinho, não é? Que simboliza a oferta da Assembleia. E a Assembleia faz a recolha do chamado ofertório, da coleta dos bens, não é? Que está a entrar muito em costume também esta ideia de fazer apenas a coleta nos dias dominicais, nos dias festivos, quando há muita gente na missa. Não, a coleta faz parte da missa, porque é o fruto do nosso trabalho, do nosso esforço, da nossa dedicação, que oferecemos. Digamos que nunca paga o sacrifício da missa, porque Deus ofereceu-se de uma vez só por nós todos, mas que é o nosso pequeno contributo. Portanto, o chamado ofertório, a coleta, nunca devem ficar opcionalmente para algumas vezes. Não, deve ser sempre, porque faz parte integrante da missa, não está dito em lado nenhum que é só em casos excepcionais. Então, é importante, e não pensar apenas que mas os que vão sempre à missa então são mais prejudicados. Mas aqui ninguém está a ser prejudicado. Então, quem vai à missa está a ser prejudicado? Ou quem vai à missa está a ter uma graça maior? Não é? Certamente muitos outros gostariam de ir à missa, não podem ir por causa dos trabalhos. E há outros que nunca vão porque não querem, ponto final. Mas quem vai à missa não pode pensar que mesmo partilhando algo do que é seu no ofertório está a ser prejudicado em nada, não é? Mas esta mentalidade vai passar um bocadinho por aí, não é? Então parece que os que vêm sempre são prejudicados, e para não ser prejudicados não se faz coleta e deixa só para o domingo, após os dias santos, que é quando são todos. Não. Quem está na missa está a receber uma graça que não tem limites, portanto, então ninguém é prejudicado. Antes, pelo contrário, somos beneficiados, não é? A nossa participação é um benefício, porque estamos diante do Senhor, diante do seu Calvário, diante da sua entrega, estamos a dar essas graças por aquilo que Ele fez por nós. E, portanto, entregamos a Deus, não é? O que temos e o que somos. Nesse ofertório, claro que há uma simbologia, não é? Eu entrego-me também ao Senhor. Isso é que é mais importante, não é? Não é aquilo que eu dei, aquela moeda ou aquela nota que eu dei, ou então se eu trouxe ao altar o pão, acontece, e já tive a graça de poder fazer isso, mas nem sempre as paróquias estão receptivas, que era aos domingos, por exemplo, uma família trazia ao altar o pão e o vinho. Não é? Havia já um espaço na igreja, devidamente preparado, onde todos os domingos, depois alguém fazia uma lista das famílias que se ofereciam para este serviço, então vinha um casal, ou com filhos, se tivessem filhos, ou se fosse um casal de velhinhos, que os filhos estavam para fora, vinha aquele casal, a patena e as galhetas, pelo menos, com vinho e com água, para vir do meio da Assembleia, pois pode-se fazer isso, que é o pão e o vinho são fruto do trabalho do homem e da terra, portanto, das colheitas. Então isso simboliza, naturalmente, nós oferecemos algo que temos, mas também nos oferecemos a nós, não é? Colocamos sobre a patena, sobre o altar. Então, é importante não ficarmos com a ideia de que uns são prejudicados, enquanto que vão sempre, os outros é que beneficiam, nada disso. Quem vai sempre é que tem essa graça de poder participar, de poder, fundamentalmente, receber a graça de Deus, que é sempre um benefício para todos nós. E depois desenrola-se então a liturgia eucarística, não é? Com o prefácio. O prefácio, para quem não está tão familiarizado, é a oração que começa com o Senhor esteja convosco, corações ao alto, o nosso coração está em Deus. E depois vai-se rezando consoante. E esse prefácio já naturalmente estão no missal, bastantes, portanto não precisamos. Há também quem tenha a tentação de fazer sempre prefácios novos. Nós devemos ser criativos, mas também às vezes a criatividade pode ser um exagero e até pode redundar em falta de fé. Porque quem redige o missal e quem preparou outros ao longo dos séculos, não foi uma pessoa sozinha, portanto foram muitas cabeças, muitas pessoas que rezaram de verdade estas questões, portanto não podemos também pensar que agora
porque estamos em tempos modernos, podemos também fazer só nós orações coletas feitas por nós, orações das oblatas feitas por nós. É um bocadinho também de veleidade, de abuso da nossa parte, não é? Seguirmos o missal, nas muitas variedades que lá estão, só em orações eucarísticas nós temos umas 15, portanto, podemos, se imaginar que variássemos, andaríamos 15 domingos, não é? A rezar uma oração eucarística diferente, o que era naturalmente muitíssimo bom, se bem que não podemos fazer assim, dessa forma, porque umas são mais para a quaresma, por exemplo, as 2 orações eucarísticas mais penitenciais, 3 são para missas com crianças, mas depois temos 4 orações eucarísticas para as várias necessidades, hora das missões, hora da caridade, hora do bom tempo, enfim, temos tanta variedade. Então é importante, além das 4 que nós temos, e uma delas, por exemplo, a 4ª oração eucarística tem que ser rezada com o próprio prefácio, não é? Porque é um todo. É onde se faz, digamos, um memorial desde as origens da criação até ao Calvário, portanto, onde se passa por esse historial todo, não é? O que é muito importante percebermos que até à semana se pode rezar esta oração com o prefácio próprio, porque o tempo comum dá muita margem, muita liberdade para podermos rezar com criatividade, mas com fidelidade, que é o mais importante, não é? A criatividade pode depender muito dos meus gostos pessoais, mas não ser, digamos, correto com a liturgia no sentido genuíno da sua palavra. Então, perceber claramente que primeiro exploremos o missal. É verdade também que nós vamos ter um novo missal em Portugal. Como já foi noticiado, teremos um missal que era assinado no dia de Cristo Rei e que vai começar a ser, digamos, oficializado na Quinta-feira Santa. Portanto, no dia 14 de abril do ano 2022, em todas as igrejas de Portugal, vamos começar a usar um missal novo, que tem diferenças em relação a este missal que estamos a usar agora. Posso dizer apenas uma neste momento, que é na oração da confissão vamos passar a bater 3 vezes no peito, não é? Era assim na missa original, na nossa renovação em português ficou só 2 vezes, mas vamos passar a bater 3 vezes no peito e rezando naturalmente também de acordo com esse gesto. Mas a seu tempo depois a Igreja vai nos informar, vai nos dar indicações para o uso desse missal, que repito, vai ter algumas alterações. Mas é importante que nós olhemos para o missal e deixemos a credibilidade a partir desse missal, do que lá vem, daquilo que nos é proposto, e que rezemos bem aquilo que está ali, porque é a Igreja. A liturgia não é minha, é da Igreja. Portanto, eu sou um servidor da Igreja e, portanto, eu não posso fazer a liturgia à minha medida, não é? Como sabeis, nesta reforma litúrgica, após o Vaticano II, surgiram muitos abusos, não é? E, portanto, porque achamos que a Igreja é minha, portanto eu posso fazer ao meu jeito, eu faço as minhas orações, eu celebro como eu quero. Não, a liturgia é da Igreja, portanto não é a minha liturgia, e então eu tenho que ser fiel àquilo que o Senhor... Reparem que o texto que li no programa anterior, dito por São Justino, mostrava-nos claramente que já no ano 155, portanto aproximadamente 100 anos, após a morte e a ressurreição de Jesus, ou 120 anos, para sermos mais rigorosos, já se celebrava desta forma, que nós celebramos hoje. Portanto, nós não podemos inventar, não podemos mudar. Ter presente que é a liturgia da Igreja. É a Igreja que é mãe e mestra, e ela sabe naturalmente aquilo que é melhor para nós. Chegamos a um ponto depois mais alto, mais forte, que é o Santo dos Santos, em que se vai depois consagrar ou aquilo que se chama transubstanciação, não é? A consagração, podemos ler bem do termo consecratório, e diz-nos o Euquete: na Santa Missa são consagrados pão e vinho, isto é, são convertidos em corpo e sangue de Cristo. Também são consagrados os bispos, os presbíteros e os diáconos para o serviço de Deus.
assim como determinadas coisas, como igrejas e altares. Por vezes também se chama ao altar principal, em que o sacerdote celebra com o povo, altar da consagração ou altar do sacrifício. Mas depois também há outra palavra, que é, como disse, a transubstanciação, que é importante ter presente também estes termos. Depois de apresentarmos os dons, o pão e o vinho, perceber claramente que eles se vão transformar no corpo e no sangue de Jesus. E nós podemos usar duas palavras. Eu vou basear-me no Euquete. Se falarmos em consagração, estamos a falar, e como diz o Euquete, em ação de tornar-se sagrado, né? Diz, na Santa Missa são consagrados pão e vinho, isto é, são convertidos em corpo e sangue de Cristo. Também são consagrados os bispos, os presbíteros e os diáconos para o serviço de Deus, assim como determinadas coisas, como igrejas, altares. Por vezes também se chama ao altar principal, em que o sacerdote celebra com o povo o altar da consagração ou altar do sacrifício. Portanto, a palavra consagração é mais abrangente, não é? E perceber que tudo que é consagrado torna-se pertença de Deus. Mas há uma outra palavra que significa a transubstanciação, que vem do latim trans, que significa além de, para o outro lado, e de substância, ser essência. Então, é uma tentativa teológica de explicar como Jesus pode estar presente sob as espécies do pão e do vinho, quando as substâncias do pão e do vinho são mudadas no corpo e sangue de Cristo mediante a ação do Espírito Santo. Através das palavras da consagração, permanece inalterável o seu aspecto exterior. Jesus Cristo está realmente presente, ainda que de forma invisível e oculta, naquilo que parece ser pão e vinho, enquanto se conservarem as características dessas duas espécies. Então a consagração é fazer aquele pão e aquele vinho que mantém sempre o aspecto de pão e de vinho e o próprio sabor, mas a partir daquele momento são Jesus Cristo, não é? Isto é muito importante. Transubstanciação. Esta mudança sem que altere as características, digamos, do pão e do vinho e o próprio sabor, não é? Quem comunga a hóstia sabe sempre a pão, quem bebe do cálice sabe sempre a vinho, mas na verdade não é nem pão nem vinho, mas corpo e sangue de Jesus Cristo. Então não podemos esquecer esta mudança, e por isso é que é um mistério, não é? Passa a ser Cristo, mas sem alterar as características desses elementos naturais. É importante então vermos esse momento forte da Eucaristia, não é? Jesus torna-se presente. Estás a ver que às vezes andamos à procura de milagres, não é? Ou dizemos das duas uma, ou que não temos milagres nos dias de hoje, ou que os milagres, digamos, são demasiado abundantes. Também há esse exagero. A palavra milagre em si já significa extraordinário. Portanto, há alguma coisa que não acontece assim todos os dias, exceto este. Este é o grande milagre que nós temos em cada Eucaristia, não é? Em cada Eucaristia, Jesus torna-se presente. É o grande milagre, não é? Sem transformar aquele pão e aquele vinho, sem perder o seu sabor, sem perder a sua substância, mas é o mesmo Jesus que está ali presente. Portanto, a vida é feita de milagres e este milagre é exatamente um deles, bem como a nossa própria transformação, não é? E por isso é que sabemos que muitas pessoas, e já são várias, não? Embora se fale basicamente de Balazar da Alexandrina, mas são várias as pessoas que a gente tem conhecimento que se alimentaram durante alguns anos só da Santíssima Eucaristia, não é? A Eucaristia também é alimento, e é alimento porque nos pode fortalecer para a caminhada, digamos, dar-nos mais ânimo, para não deixarmos passar em branco a nossa fé. Depois deste momento, a liturgia continua neste louvor até à doxologia, não é? Onde lembramos de forma geral a Igreja Universal, o Papa, o Bispo daquela diocese, o Santo Padroeiro daquela terra, enfim, toda esta Igreja, não é? Universal. Não podemos esquecer que numa missa não há
particularismos à Igreja Universal. Não é a minha missa, às vezes pedem uma missa para um batismo, porque só queremos estar nós, só queremos a nossa missa, ou uma missa para umas bodas de ouro, quando a missa é paroquial, é de todos, é do mundo inteiro, nunca há uma missa particular nesse sentido. Para depois podermos chegar então à comunhão eucarística, onde antes somos convidados a reconhecer Jesus como o Cordeiro de Deus, na oração Cordeiro de Deus traz o pecado do mundo, não é? Para depois, mas então deixaremos este tema para o próximo programa, o tema da comunhão, porque também importa termos aqui alguns cuidados e percebermos sobretudo a essência do que é comungar Jesus na Santíssima Eucaristia. Então queremos celebrar bem, queremos participar melhor nas nossas Eucaristias, queremos estar mais conscientes na celebração da nossa comunidade, seja religiosa ou paroquial ou diocesana, pois que de facto o Senhor nos derrame os seus dons e a sua bênção para podermos celebrar melhor os mistérios da sua salvação que Ele mesmo nos oferece na Santa Missa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.